Olá, hoje eu vim falar a respeito do Whey Protein e associar com a questão do diabetes do tipo 2, né? Que é o diabetes que normalmente acontece, né, pelos maus hábitos de vida, muitas vezes. É claro que são várias as questões aí que podem causar, mas relacionado ao estilo de vida, tem muita relação com o estilo de vida no caso, né? Então, bom, Whey Protein, o que você acha? Será que pode? Será que pode ser bom? Enfim, vou falar disso. Antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, não me conhecia, eu sou nutricionista. Convido a você a fazer parte do meu canal. Como? Basta se inscrever. E aí você vai poder acompanhar os conteúdos que eu libero aqui toda semana. Sai aí em vídeos 3 vezes por semana, né? Essa é a programação comum do canal. Bom, na tela vocês acompanham aí comigo essa imagem, tá? Logo a fonte está aqui do ladinho, né? E logo acima a gente tem aqui escrito Whey Protein. E abaixo tem as setinhas indicando os locais e com as legendas, né, dizendo o que ele pode fazer, né, nesses locais. Então, começando aqui, né, com o estômago. Na parte esquerda da imagem, a gente tem aqui mostrando que o Whey Protein pode reduzir o esvaziamento gástrico, né? Então, o que acontece? Quando você tem, né, a comida no estômago, até mesmo o próprio, né, Whey Protein, né, caso você não tenha consumido outra coisa, né? Se você consumiu apenas o Whey Protein, ele tem ali, né, então, até por ser fonte de proteína, né, gente, o Whey Protein, só para deixar bem claro aí, é um suplemento proteico. Então, o próprio fato de ser ali, né, uma fonte de proteína, isso já deixa, né, aquele conteúdo, né, a princípio, um tempo maior no estômago. Então, a gente já dá margem aí para entender que isso pode ser bom, por exemplo, a nível de saciedade. É claro que, tá, gente, o Whey Protein, ele tem uma rápida absorção. Inclusive, esse seria até mesmo um dos benefícios dele, né? Porque você tem uma proteína que é absorvida rapidamente. Para a questão do esporte, isso é bom. Mas quando você, por exemplo, né, se você se alimenta com alguma refeição e aí dá um tempinho e ainda você depois consome o Whey Protein, nesse caso seria como se fosse um somatório, né? Você jogou uma proteína a mais ali naquela refeição, então neste caso, principalmente talvez nesse caso, quando você soma uma refeição de repente sólida com o acréscimo do Whey Protein, aí sim talvez ele possa ter esse efeito de, né, lentificar ali um pouco mais na verdade, demorar um pouquinho mais no estômago, né? Nesse sentido aí, tá? No intestino, você pode estimular, por exemplo, né, as incretinas, como o GLP-1, e estimular o peptídeo YY, que é o PYY. Veja, essa incretina GLP-1, ela pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, é boa para melhorar a integridade intestinal. Então aqui a gente já consegue ver, por exemplo, né, voltando a falar então sobre o diabetes, né, fazendo a associação aqui, que você tem aqui já um benefício, né, de você ter uma melhor sinalização da insulina por conta desse GLP-1 que é estimulado. E quando você estimula o PYY, novamente, o que eu tinha falado antes aí no estômago, né, de saciedade, novamente aqui agora, o PYY também está relacionado com saciedade. Ou seja, né, é como se você conseguisse, né, fazer ali uma refeição e que o Whey Protein conseguiu te ajudar a te manter com mais saciedade. Diferente de quando você consome, por exemplo, só umas frutinhas. Ah, vou fazer um lanche e vou colocar umas frutinhas nesse lanche. Se você consome umas frutinhas e ao mesmo tempo nessa refeição você coloca um Whey Protein, a chance de você sair dali com mais saciedade aumenta. E isso vai ser bom também a saciedade porque, novamente, o diabetes tipo 2 às vezes ele é ocasionado por conta de maus hábitos alimentares que fazem com que a pessoa tenha se tornado obesa. Então tudo isso vai ajudando a aumentar o risco do diabetes tipo 2. Então quando você tem essa saciedade mais plena, é como se você conseguisse ter mais equilíbrio, por exemplo, quanto à ingestão calórica e tudo mais. Aí nós temos aqui, né, no pâncreas, né, falando sobre a questão de que você pode estimular a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Aí fala novamente das incretinas, né?
Então, na verdade, é aquilo, né? A gente vê aqui isso, né? Que você consegue dar uma otimizada na eficácia da ação da insulina. Lembrando que a insulina, né, é um hormônio que está totalmente relacionado com o diabetes. Na verdade, a insulina é um hormônio que a gente tem, é fisiológico, mas na verdade a disfunção da ação da insulina está relacionado com o diabetes, né? Então não é que a insulina é ruim e causa diabetes, não. A disfunção da insulina, o diabetes, né, geralmente tem relação com resistência à insulina, ou a pessoa às vezes tem hiperglicemia demais, né? Então isso gera picos de insulina, que em algum momento a pessoa acaba desenvolvendo diabetes. Então, só para deixar bem claro aí, para que vocês não interpretem mal, né? De que a insulina é ruim. Não. É que a insulina no diabetes, né, geralmente tem alguma disfuncionalidade na questão da insulina no quadro do diabetes. Então o que a gente vê aqui é que o whey protein ele é como se fosse um auxiliador para o contrário, para que você na verdade tenha uma boa sinalização e ação da insulina. No cérebro a gente vê aqui que fala a respeito, né, de que você ajuda na inibição do apetite por meio, né, da ação de hormônios intestinais, né, aqui, enfim, né, na verdade pela ação de substâncias, né, como o PYY, que é aquela que eu já tinha falado anteriormente, que ajuda a dar saciedade, né? O PYY ele é considerado uma substância de ação anorexígena ou anorexigênica, ou seja, né, ajuda a dar saciedade. A pessoa reduz ali aquele apetite no sentido de ser benéfico, então, para, por exemplo, aquela pessoa que come demais e aí está engordando. Então o whey protein pode entrar como algo benéfico nesse sentido, e tudo isso daqui gera uma diminuição da glicemia pós-prandial. E aí, obviamente, quando você controla a glicemia pós-prandial, que é a glicemia pós-refeição, né, que geralmente após a refeição tende a aumentar a glicemia, só que com o whey protein você consegue controlar mais essa glicemia. A glicemia tende a não subir tão rapidamente, que é justamente aí que a gente tem uma das causas do diabetes, né, quando você tem um consumo alimentar que gera picos de glicemia, e aí você gera picos de insulina, e aí a longo prazo isso pode sobrecarregar o pâncreas, enfim, gerar resistência à insulina, como eu já mencionei. Então é isso, né? Às vezes a pessoa está com um quadro de resistência à insulina identificado, aí começa a fazer, por exemplo, o exercício físico. Só que aí a pessoa faz o exercício físico e, como eu falei, né? Vou fazer depois do treino o consumo de umas frutinhas. Tem que ter proteína, né? Não precisa ser necessariamente do whey protein, mas às vezes é uma pessoa que não tem o hábito de consumir proteína naquele momento. Seja porque não tem tempo. Então nesse caso, por exemplo, o profissional nutricionista pode justamente lançar mão de fazer a indicação de um whey protein, porque, poxa, a pessoa não tem tempo para preparar algo proteico. Então o whey protein pode entrar como esse recurso de ser uma fonte proteica, por exemplo, para um pós-treino de um paciente que está tratando uma resistência à insulina, para justamente não entrar de fato num diagnóstico de diabetes, entende? E aí aquela proteína naquele momento vai ser bom para tudo isso, deixar a pessoa mais saciada, ajudar no ganho de massa magra, né? Então melhorar o metabolismo dessa pessoa, e com isso tudo a gente tem então um auxílio para, por exemplo, a prevenção do diabetes tipo 2, a exemplo desse exemplo que eu acabei de mencionar. Obviamente é um suplemento, então minha recomendação final é que você busque orientação de nutricionista para saber se você precisa, se sim, como é que você deveria usar. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe. Muito obrigado pela sua atenção. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.